Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, né? Hoje um mosqueteiro e duas mosqueteiras, por enquanto o Rodrigo não entrou ainda, né? Mas a formação hoje vai ser um pouco diferente, né? Eu acho que essa formação ainda não tinha acontecido ainda, né, Kátia? Eu e o Rodrigo, tinha acontecido Ainda não. eu, tu e o Felipe, eu, tu e o Rodrigo. Não. Essa formação dos mosqueteiros ainda não tinha ocorrido, né? Então, hoje a formação é um pouquinho diferente, né? Estamos com a nossa convidada Lenir Maria Rossarola, é assim que se pronuncia? Não interessa pra você, palhaço. É assim. Tá? Do NTE, de Santa Cruz, né? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, sexta CRE, né? E então eu estava até conversando com a Lenir aqui antes de iniciar a live, né? Nós já trouxemos outras pessoas dos NTEs. Eu acho muito importante, né? As pessoas saberem o que é o NTE, saber o que faz o NTE, né? Que é o Núcleo de Tecnologia Educacional. Eu sempre falo para o pessoal quando vem aí, eu ser bem sincero, que quando eu era professor só de sala de aula e não fazia essas lives e tal, eu nunca tinha estado falar em NTE. Que é uma coisa engraçada, né? A gente deveria saber, né? E nunca tinha, na minha escola, nunca tinha... chegou, né, alguma coisa do NTE assim, ou se chegou, não foi passado pra gente. Eu sempre dei aula na mesma escola, e aí então eu realmente não sabia, né? Aí depois que eu comecei a conhecer o pessoal ali da TI, da Seduc, que eu comecei a conhecer o pessoal do NTE. Então acho que é importante a gente fazer essa divulgação, né, mostrar para o pessoal o que faz o NTE, né, quais as áreas de atuação, né? Mas o Rodrigo já está aí, vou adicionar ele então. Nosso locutor aí, Rodrigo. Viegas, prazer estar aqui novamente. Kátia, prazer te rever. Tudo bem? Lenir, prazer conhecê-la. E eu dei uma escutadinha agora aí no que o Viegas estava conversando, e de fato a gente precisa divulgar o trabalho dos núcleos de tecnologia educacional, né? Divulgar exatamente o que fazem, quais são as principais atribuições, a importância deles, a importância que eles tiveram nesses tempos de pandemia, né, que tem nesses tempos de pandemia, de forma a assegurar o ensino remoto, né, quais as principais atribuições desse órgão, né, por que ele é tão importante em todo esse processo no que diz respeito ao ensino, não apenas ao ensino remoto, né, mas daqui para frente a gente precisa pensar, de fato, a educação como um processo de aquisição de competências, de habilidades, e hoje em dia isso é indissociável de tu dominar as novas tecnologias, né? Então, por isso eu gostaria de te saudar, agradecer pela tua presença aqui, espero que a gente possa ter um bate-papo bem legal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lenir, professora Lenir, seja bem-vinda. Eu sou a professora Kátia, de língua portuguesa e literatura, trabalho na escola André Leão Poente e sou uma mosqueteira também. É verdade. É muito importante trazer esse tema, né, das NTS. Como o Viegas falou, eu também, nós tínhamos conhecimento do que era o NTE, claro, o Felipe sempre falou para nós, né, o que é o NTE, mas eu fui conhecer mais o NTE quando eu fui fazer um curso lá na Seduc, que eu fiz o curso com a Eliane, do NTE. Foi um curso de book trailers, faz um tempinho já, que eu fui conhecer todo o setor do NTE, mas eu não tinha grandes conhecimentos, assim, também, de saber o que fazia o NTE, o que faz, né, que tipo de trabalho. Eu acho que é bem interessante deixar claro, até para os próprios professores. Sim. Né? Bom, vou passar Bom, eu queria dizer que mais uma vez é um prazer, né, ter o Rodrigo e a Kátia aí compondo aí os três mosqueteiros, né? Ambos são da escola André Leão Poente, que é uma parceira aí já da página Café com o professor Viegas, né? Vou passar a palavra então para Lenir,
para ela falar assim da formação dela, né? Como é que ela chegou no NTE, que eu acho que isso é uma curiosidade que as pessoas também podem ter, né? Os colegas, professores aí podem ter, né? Como é que a pessoa acaba indo atuar, né, no NTE, né? O que precisa para a pessoa atuar no NTE? Talvez sejam algumas dúvidas, né, que os colegas professores possam ter, né? Então, passo a palavra aí para a Lenir. Boa tarde, Lenir. Ok, boa tarde, olá. É um prazer enorme estar na companhia de vocês, mosqueteiros da educação. Adorei o nome. Eu já conhecia. Viegas, Kátia, Rodrigo. Muito bom poder falar do NTE e de como é trabalhar em NTE. E assim, Kátia, não se espante, por aqui também tem professores que ainda não sabem o que é um NTE, o que faz um NTE. Então, eu vou falar para vocês que eu amo o que eu faço, eu amo ser NTense, como eu digo. Legal. Então, me apresentando, meu nome é Lenir Maria Rossarola, eu sou italiana, é Rossarola mesmo, mas me chamam Lene, eu prefiro assim. Atualmente, eu sou formadora e coordenadora no Núcleo de Tecnologia Educacional aqui de Santa Cruz do Sul, que é ligado ao setor pedagógico da Sexta CRE. E sobre a minha trajetória, olha, uma porção de coisas, uma loucura, assim. Eu comecei a transitar em cursos nas universidades, eu fiz um pouco de filosofia, eu cursei um pouco de inglês, eu também cursei comunicação social, publicidade e propaganda há um tempo, mas acabei concluindo a minha primeira graduação em letras, língua portuguesa e respectivas literaturas. Aí, quando fui lecionar em uma escola, trabalhei com literatura brasileira, português, redação. Foi pouco tempo, foram 4 ou 5 anos, e aí eu fui diretora da escola. Depois disso, eu vim morar em Santa Cruz, que não era daqui, era de São João do Polesine. A escola era a Escola Estadual de Ensino Médio João 23. E então, quando vim a Santa Cruz, fui direto para o NTE, porque tinha conhecimento em tecnologias, que é um dos perfis que é buscado para trabalhar em NTE. Tem que ser amante das tecnologias, senão não flui. Então, eu fui, na época, multiplicadora e coordenadora do NTE. Logo em seguida, eu fui para a coordenação. Nesse tempo de NTE, eu fiz especialização em TICs na promoção da aprendizagem, fiz mídias na educação e gestão escolar. Quando eu fui diretora, eu nem tinha essa formação, fui fazer depois. Aí eu trabalhei novamente em escola uns anos, lecionando português, coordenando o laboratório de informática, e nesse tempo eu fiz especialização em coordenação pedagógica e fiz um mestrado em letras. Aí mais tarde publiquei um livro também, até eu peguei aqui para mostrar para vocês, olha que lindo. Publiquei que legal. Um livro, o teor do mestrado mesmo. Levanta um pouquinho assim, que não dá para perceber a capa, né? Agora sim, isso. Uhum. Que legal. Tinha que ser rosa, né, Viegas? Legal, parabéns. Parabéns. Aí eu fiz uma segunda graduação em letras português e espanhol, terminei o ano passado, e já comecei uma especialização em engenharia de software. E estou em um processo seletivo para uma outra especialização em docência para o ensino profissional e técnico. Não consigo parar. Meu Deus! Me falta o doutorado ainda. E em breve eu pretendo experimentar também gestão pública em outros espaços. Aí eu acredito assim que eu só vou parar de estudar e trabalhar de bengalinha. Tu sabe que eu fiquei meio traumatizado. Eu fiz as mídias lá na URGS e fiz a informática instrumental, né? Mas eles me deixaram meio traumatizado lá. Não tão cedo, não tô pensando em fazer especialização lá na URGS, porque, olha, tira o couro do cara mesmo lá, né? Fez a mídias lá, né? Fez a mídias lá, né? Todas as minhas especializações foram na URGS. As de agora não, mas as 4 primeiras foram todas com a URGS. E tiram o couro sim, mas é bom. A gente aprende bastante. Nós tivemos um curso sobre mídias lá da URGS. Mídias, né, Rodrigo? Mídias, né? Aquele cursinho da URGS. Exatamente. É o Sinted, né? Que organiza os cursos lá, né, Lenir? Na URGS, né? Sinted, né? Sinted. Isso aí. Então tá, eu vou passar aqui para o tópico do Rodrigo,
que é... Hoje está meio pesadinho, hein? Custou aparecer. Núcleo de Tecnologia Educacional, né? Que é a questão do Rodrigo. Né? Perfeitamente. Lene, eu gostaria então que tu explicasses um pouco mais para nós a respeito do que são exatamente os núcleos de tecnologia educacional, o que eles fazem, em relação a quem trabalha nos núcleos, quais são as atribuições, as principais atividades, a importância dessas atividades para o processo educacional, e quais são os profissionais que trabalham nesses núcleos. Se puderes dar uma explicada para que todo mundo entenda, os nossos ouvintes, espectadores ou quem mais estiver acompanhando. Bem, eu vou começar conceituando Núcleo de Tecnologia Educacional, NTE. O que são os NTEs, então? Tem um conceito ali na página da SEDUC, quem já leu, que diz que são ambientes computacionais com equipe interdisciplinar de professores qualificados para promover formação continuada dos professores. A gente também faz assessoria às escolas quanto ao uso pedagógico das TICs, tem também assessoramento técnico, prioritariamente atende professores e equipe gestora das escolas, é sempre pensando na integração das tecnologias de informação e comunicação lá nos planos de aula dos professores, para que chegue e transforme o ensino. No site da Rede Escolar Livre também diz assim, ó, isso consta no projeto estadual de informática na educação que abraça os NTEs, diz assim: NTE é a estrutura descentralizada de nível operacional vinculada a uma secretaria estadual ou municipal de educação e especializada em tecnologias de informação e comunicação aplicada à educação. Isso está nesse programa nacional, no ProInfo. Sim. Então quer dizer que o NTE ele tem em outros estados também. Tu sabe me dizer isso em outros? Não é uma coisa aqui do Rio Grande do Sul. Não. Tem em outros estados também. Interessante. Isso, não é uma coisa só nossa, não. Mas tem alguns estados que acabaram extinguindo os NTEs. Trabalham com outros núcleos, eles chamam de centros, tem outros nomes, mas assim, ó, a ideia permanece. Eles chamam de centro de redes e não sei o quê, enfim, assim, ó, outros nomes, mas o mesmo trabalho de ter espaços com laboratórios para cursos, preparar professores, é a mesma finalidade. Porque os nossos NTEs hoje, pelo menos o meu aqui, ele tem laboratórios, ele tem também tecnologia móvel, tem espaço maker, é um local para receber e capacitar professor da rede pública estadual. Às vezes tem também alguns alunos, alguém da comunidade, mas preferencialmente é da rede pública estadual. Nós temos aí, então, já presente na nossa live, nos acompanha. Tem mais pessoas, né, mas que comentou ali, né? A Ilma Manuela e também o nosso colega lá da SEDUC, né? O Edson, né? Professor Edson Fabrício, né? Tá dando boa tarde aqui, que prazer em ouvir a Lenir e vocês, né? Para quem não sabe, o Edson agora é chefe do departamento. O Edson, me corrija se eu estiver errado aí, mas é na área de tecnologia, né? Na parte pedagógica lá na SEDUC, né? Então ele, né, tá com esse cargo aí agora, e ele que está encarregado aí desses projetos, né? Na área de tecnologia na educação, né? Então é um prazer ter tanto a Ilma aí quanto o Edson nos acompanhando, né? Vamos passar para o próximo tópico aqui, então, o item 3, que é o item da Kátia, né? Que nós vamos falar aí sobre, então, tecnologia educacional. Kátia. Lenir, então, sobre esse item, quais são, então, os projetos na área da educação, usando as tecnologias que estão sendo desenvolvidas pela NTE de Santa Cruz? Os projetos que o NTE desenvolve são pensados com o que temos a oferecer de conhecimento e os equipamentos com que podemos contar e o que as escolas precisam. Enfim, hoje nós temos 2 laboratórios, temos com o sistema operacional Windows e Linux para formações com softwares diversos, estudo de aplicativos,
Temos um espaço maker maravilhoso para trabalhar com aprendizagem criativa, com robótica. Eu gosto muito da robótica sustentável. E também um auditório, um espaço não muito comum em NTS. O nosso tem um auditório que permite receber um público maior, tem ainda outras dependências, como a sala da coordenação, enfim, é bem grande. São 600 metros quadrados que a gente procura aproveitar bem. As formações do NTE. Bem, antes eram presenciais ou semipresenciais, era convite de diretores de escola, na própria escola, ou fazia parte do nosso plano e nós recebíamos os professores inscritos no nosso NTE, nas nossas dependências. Para vocês terem uma ideia, nós oferecíamos uma dúzia de cursos e oficinas, fazíamos até palestras a convite de alguns diretores. Tínhamos 12 projetos de curso que nós tínhamos escrito, oficinas para 2020. Aí fomos surpreendidos pela pandemia e acabamos fazendo 3 formações apenas e migramos para o virtual, né, para o EAD. No ano passado, no remoto, nós tivemos um curso e o NTE teve uma participação muito importante nesse período, como o Viegas lá no princípio colocou, né? Nesse nosso curso, a gente trabalhou lives e reuniões virtuais, que era o que os nossos professores precisavam para manter a escola ativa, funcionando no campo virtual, mas ativa. E aí nós tivemos 1.700 professores participando do nosso curso. Foi, assim, o curso com o maior número de participantes. No ano passado, nós fizemos só esse curso. Os professores já tinham outras formações pela SEDUC e a gente acabou não fazendo outros planos acontecerem aí. Fizemos parcerias com a Unisc, com outros NTS, e aí foi como hoje, nessas lives que a gente consegue agregar público e passar alguma ideia interessante, né? A pandemia atrapalhou bastante no sentido da presença física. Sim. Nós já recebemos presencialmente 80 educadores especiais numa formação de robótica sustentável. Maravilhoso, isso faz falta, né? Sim, mas sim. As lives seguem e, de certa forma, né, dá para suprir essa falta. Esse ano penso que vamos matar saudades da presença física. Lenir, uma dúvida, tá? Tu falaste antes que os professores têm um suporte para trabalhar com essas ferramentas, né? Esse suporte que ocorre nas escolas, por exemplo, chegou os Chromebooks nas escolas, tá? Esses professores têm algum suporte? Porque eu, como sendo professora, estando na sala de aula, eu sinto muita falta disso. Porque, às vezes, até um cabo que tu conecta errado, tu perde um período, sabe? Às vezes eu me estressei esses dias, porque eu tentei conectar o cabo, não saía o som. Problema na caixa... problema na caixa de som, problema é aqui no computador, sabe? E, às vezes, eu me sinto até uma leiga, sabe? Porque... Não, desculpa te interromper, Kátia, mas para acrescentar, lá no André Leão Point, vocês ainda tem aí o Felipe, o Rodrigo, o Idal, né, que são caras que entendem bastante tecnologia também, que ajudam, né? Sim. Só que às vezes é chato, claro, eu peço socorro pro Felipe, ele sempre me ajuda, só que às vezes nem sempre ele tem as atribuições dele para fazer, né, e às vezes nem sempre ele pode ajudar, mas que nesses dias eu ocupei uma manhã, coitado do Felipe, que eu fui trabalhar com vídeo e não dá, e o problema era era no computador, eu acho que não saiu áudio, daí alguém tinha mexido, sabe? E aí vai, né? E aí vai um período, e os alunos ali, e aí tu fica tentando mexer, fica tentando entender, e nós, entre professores, nos ajudamos também. Tem uma outra colega, pedi ajuda para a Tuane, esse dia eu pedi socorro para a Tuane, porque ela estava, ainda bem que ela estava na sala da frente. Fui lá e não funcionava ali a caixa de som, não saiu áudio, não sei o que era. Daí fomos lá, desconectamos o computador, conectamos na caixa de som diretamente, sabe? Então, eu acho assim, sinto falta, sinceramente, desse treinamento para os professores, tá? Para eles como trabalhar. Esse cabo aqui é o cabo que faz tal coisa. Eu sei que é um pouco técnico isso, né? Esse cabo faz tal coisa, liga tal coisa. Só que às vezes para nós aquilo ali
para quem já é acostumado, aquilo ali é simples, mas para nós não, para nós que estamos ali. Então eu acho que Kátia, é bastante. E até eu sempre falava na escola que eu acho que faz falta. Eu sei que tem professor referência, né? Agora, esse termo, né? Nas escolas, né? Mas faz falta uma pessoa dentro da escola, especificamente para atender, né? Essas funções aí que surgem dentro da escola, né? E de repente um técnico, né? Que possa ajudar. Isso faz falta nas escolas, né? A gente sabe que tem todo um problema de pessoal, né? Mas essa eu acho que é uma questão muito mais de ter uma pessoa, né? Claro que a formação também é importante, né? E acho interessante isso que tu fala de ter mais formação nesse sentido, mas também se tivesse uma pessoa dentro da escola para fazer isso, acho que ajudaria bastante, né? Facilitaria muito. Muito. Sim, eu já imaginei tu chamando o Felipe para te ajudar ali e ele com toda a calma dele lá te ajudando, né? Sim, e os alunos querendo falar com o diretor, né? Mas nós temos aqui amanhã. Nós temos alguns recados aqui. O Fabrício aqui me corrigiu, né? Que eu sou meio distraído para essas coisas aí, mas o nome do departamento lá é Divisão de Inovação Pedagógica, tá? Que é é uma divisão nova lá agora, né? Até tá diferente lá o sistema dentro da SEDUC, né? Tá por divisões, agora não tem mais coordenadores, são chefes de setores, né? Então mudou um pouco, né? Essa estrutura, né? Nós temos aqui o Felipe, que está nos acompanhando, a Lerisa Melo, vamos ver o que ela colocou aqui. Boa tarde a todos, prazer ouvir vocês e a amada Lenir. A Lenir tem uma legião de fãs aí, né? Ela botou aqui. Depois aqui a Silvia, Lene, Leros e Estela do NTE Santa Cruz, Sexta CRE, são muito ativas no suporte aos professores. Olha aí. Obrigada, gente. Legião de fãs aí da Lene. Da Lene, né? Como ela gosta de ser chamada, né? Eu ia dizer pra Kátia assim, a Viegas. É isso que ela tem que fazer. Por que eles estão colocando isso? Porque a gente tem muito contato direto. Se alguém se apertar lá na escola com cabo de som, com alguma coisa no Chrome, é só ligar para a Lene Leros. Ligam para o NTE. Então, a Lerisa é diretora de uma escola, estamos bem próximas. Agradeço bastante o pessoal que está colocando comentários. Depois, se tu puder, Lene, colocar o telefone aí, os contatos, eu coloco na tela aí para o pessoal. Claro, da tua CRE, né? Não adianta, por exemplo, a Kátia querer ligar para ti, porque ela não é da tua CRE, né? Tem que ser, no caso, a Eliane, né? A de Canoas é a Eliane, né? 28ª? Não, é a CRE que é a 28ª, né? 27ª. Tem mais um comentário aqui, deixa eu ver. O Ricardo Brião também é do NTE, né? Interessante, seria uma intra-NTS para que pudesse trocar ideias e experiências. Preciso aprender com os colegas. Abraço. Eu falo com o Ricardo às vezes. O Renato tem lives de apoio aos professores no site das CREs encaminhadas pelo NTE. O Edson aqui está dizendo aqui, dando parabéns, né, dizendo que a Lenir é articuladora do Escolas Criativas. Nós vamos falar um pouco, Edson, do Escolas Criativas. Vou pedir para a Lenir falar um pouco do Escolas Criativas, né? E a Lerisa Mello que está dando gratidão, Lene, sua amada, te amamos muito. Olha aí. Bom, então vamos passar para o próximo tópico aí, que são as ferramentas pedagógicas, né? Então, Lene, assim, se tratando de ações ligadas ao departamento, né, de tecnologia e inovação, o DTI da SEDUC, quais são as atribuições? Como é que é feito esse contato com esse departamento, né? Eu sei, né? Agora eu sei como é que é o contato, né? Porque eu estou ali na DTI, mas as pessoas, os professores, os colegas que nos acompanham aí, acredito que a maioria não saiba, né? Porque eu, quando fui para lá, não sabia bem como é que acontecia essa comunicação dos NTEs com o Departamento de Tecnologia e Inovação, DTI, lá na SEDUC. Podia falar um pouco para a gente como é que funciona isso? Claro. Muitas das nossas ações no NTE, ou quase todas, são uma resposta às solicitações do DTI. Nossa, na SEDUC,
Nossa, a Magda, a coordenadora, a Mara, você, Viegas, que ingressou ano passado, já trabalhou um monte, né? Precisamos de vocês demais, somos muito gratos por estarem ali sempre apoiando. Os programas do MEC passam por vocês e vêm para nós aqui na ponta fazer contato com as escolas, tipo o PIEC, outras demandas são da SEDUC mesmo, sobre central de atendimento, portal. Nós somos agora administradores Google para dar suporte às escolas. O contato ele é diário e instantâneo, no WhatsApp rola aí direto, um perguntando para o outro e vocês ali dando apoio. E quando a gente tem uma coisa mais pontual, eu ligo para lá, né? Sim. Também escrevo um e-mail, enfim, e temos também... Dá para dizer que vocês são a voz de comunicação das CREs e das escolas da região de vocês, com o elo de ligação, né? Das escolas, das CREs com a SEDUC. É mais ou menos isso, né? Bem assim, quando tem alguma necessidade para alinhamento de ações, a gente faz essa ponte e aí é bem isso, nós somos a ponte. Sim. Não sei se o Rodrigo e a Kátia, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, fazer mais uma questão sobre isso, tá? Fiquem à vontade. Posso passar para a próxima? Quer falar alguma coisa, Rodrigo? O Rodrigo tá vendo. Não, tranquilo, assim, é interessante a gente perceber como a Lene é bem quista pelos colegas, de mais professores, outras pessoas que trabalham com ela. Eu acredito que esse tipo de também ajuda muito nessa interação, né, entre os professores e os núcleos de tecnologia, né, para que, até no sentido de ter uma resposta mais ágil na resolução de dúvidas, de problemas que porventura venham a existir, né. E já vamos fazer uma ponte para o próximo assunto, para o próximo tópico, se o Viegas me permite, mas antes Vamos ver se a Kátia também tem mais alguma pergunta para fazer em relação a isso. Kátia, por favor. Eu? Isso. Não, tu tá falando em relação ao que ela estava dizendo? Isso. Agora... Eu tô chique hoje, já tomando água mineral de taça. Sim. Do Rodrigo, então, que é sobre os Chromebooks, né? Esse contato, Leni, quando ocorre lá dos professores, por exemplo, quando os professores têm alguma dúvida, eles ligam para ti? Assim, direto meu WhatsApp, ele está à disposição. Todo mundo sabe aqui, eu divulgo nos grupos do NTE, eu divulgo dos diretores aqui da Sexta CRE também. E a gente, olha, nessa pandemia, o que nos aproximou, assim, foi incrível, porque tivemos essa necessidade latente na escola de assessoria, com essa novidade de trabalhar com a Class, com lives, webs, e não era uma prática comum nas escolas. Algumas já faziam webconferências, mas muito pouco. E aí os professores precisaram bastante do NTE. O NTE esteve aqui. Também tem um outro lado, Kátia. O NTE também cobra das escolas. Fazemos contato lá, até dia tal, ó, o PIEC, olha a verba, ó, né? É uma outra função do NTE. Mas eu acho que, claro, o apoio que você dá pelo telefone, eu acho que é muito importante esclarecer as dúvidas e tudo. Mas o que o Viegas falou ali anteriormente, eu acho que é muito importante, né? Deveria ter, sim, um professor técnico para auxiliar os professores naquele momento, porque é meio que uma saia justa, digamos assim, né? Tu está lá no meio de uma aula e ocorre um problema e tu tentando resolver, então é muito complicado, né? Eu não sei eu não sei se aí na tua região acontece esse tipo de problema ou não, mas imagina que acontece esse tipo de problema, eu ligar para a Eliane lá, e a Eliane está em uma formação, ou ela não pode me atender naquele momento. E às vezes não adianta, tem que ter uma pessoa que olhe ali para ver qual é o problema. É o problema lá uma simples coisa, né? Um cabo, às vezes, alguma coisa assim. E quem está na sala de aula, quem está ali na sala de aula sabe bem o que eu estou falando, né?
Então, eu te entendo perfeitamente, porque assim, ó, eu estive de 2005 até 2009 no NTE, depois estava morrendo de saudade de alunos, fui para a escola, fiquei até 2016 na escola e voltei para o NTE. E nesse período lá na escola, corri bastante assessorando colegas em função de projetar, né? Nem era bem o som, mas era muito essa questão de projetar com netbook, aí já tinha que espelhar, já era diferente. Aí chegava na sala de aula, eu, na minha turma, que era professora de língua portuguesa, eu tinha que deixar tudo lá e correndo assessorar pela falta de ter uma pessoa com essa formação técnica de apoio. Realmente seria bom. São pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes que fazem a diferença. E muitos professores deixam de usar, às vezes, as Não tecnologias na sabem. escola Muito. por essa insegurança, né? No medo de dar errado, então nem tenta, né? Exatamente. Então, assim, Falar isso é uma coisa que esbarra um pouco, né? Eu também fazia essa função lá na escola, né? Era eu que me chamava. Eu estava em sala de aula, me chamava, não tá dando tela lá no computador, não aparece nada, o datashow não tá funcionando. Bem assim. Eu sou uma que eu não usei ainda com aquele datashow móvel, mas eu quero usar. E esses dias até eu fui na sala, que uma colega minha usou e ela foi, vem cá que eu vou te ensinar. E aí fui olhando, ela foi ligando ali, eu escapei um tempinho lá do meu período e fui ver como é que ela ligava, né, e tal. Sim. E é isso, isso também. Segurança. Preciso fazer isso também. Eu gostaria só de complementar as falas, tanto do Viegas quanto da Kátia em relação a isso, e ilustrar tanto para quem está assistindo que é professor, quanto eventualmente alguém que não seja, né, mas que está assistindo também aqui a live, justamente para ilustrar o que a pandemia fez. Né, todos nós tivemos, de uma certa forma, que reaprender, ressignificar as nossas práticas educacionais por consequência da pandemia. Todos nós tivemos que nos reinventar, tivemos que aprender coisas diferentes, mudar as nossas práticas de ensino de forma a viabilizar que os nossos alunos que não estavam conosco naquele momento, né, que estavam nas suas casas, pudessem acompanhar e não tivessem os seus anos letivos desperdiçados por conta disso. Então, esse processo não foi sem dificuldades, né? Eu acho que todo mundo, de uma certa forma, enfrentou problemas, enfrentou dificuldades e necessitou de apoio, de suporte, né? Por isso apenas reforça o papel de vocês como uma instância capaz de nos ajudar, de nos socorrer, inclusive, quando a gente tem essa necessidade, né? Então, só queria deixar isso bem... Ô, Rodrigo, só para complementar essa questão aí, né? Assim, Aline, tu notou muita diferença, assim, depois da pandemia, né? Até durante a pandemia, assim, as solicitações que vocês tinham antes e durante aquele período e agora depois, mudou muito essa questão? Total, estava aqui me coçando para falar e não queria cortar o colega. Assim, o NTE também passou por uma reinvenção, uma reestruturação. Aquela dúzia de formações, aliás, eram 15 para 2020, ali, todo aquele planejamento nós tivemos que deixar lá no arquivo e repensar total. A forma de criar os grupos no WhatsApp para ter contato e aí pedir para, por favor, lá na escola, passem o link para que entrem no nosso grupo, nós vamos colocar tudo ali. O blog do NTE funcionou muito bem nesse ponto, porque a gente condensou as dúvidas todas. Até hoje eu mantenho o blog, ele está com 217 mil e não sei quantas visualizações. E aí eu me lembro bem que logo antes da pandemia, para vocês terem uma ideia, logo antes da pandemia, nós estávamos aguardando chegar a 100 mil para fazer uma festa no NTE. Tínhamos combinado de fazer um bolo com o número 100 e convidar o coordenador, nosso eterno e querido coordenador, Luiz Ricardo, para comer um pedaço de bolo, e a nossa chefia imediata, que é a Joyce Batiste Gassen, lá do Coordenadora Pedagógica. Tínhamos combinado tudo. Faz essa ponte para mim, hein, Helene? Aproveitando. Faz essa ponte para mim, convida o coordenador para a nossa live aí dos mosqueteiros.
Nós já entrevistamos aqui o da 27ª, eu sempre confundo 27ª e 28ª de vocês aí, o Rodrigo, né? E já com a Laor, né, da primeira CREA. Então, podemos trazer aí, né, como é que é? Luiz Ricardo Pinto Luiz Ricardo. Moura, mas aqui muitos chamam de Chiquinho, ele é já mais conhecido na Seduc também, eu vejo, Chiquinho para cá e Chiquinho para lá. Então, já tô te passando essa função aí para te convidar ele para os mosqueteiros, faz favor. Mas então é outra coisa que eu não te perguntei e não coloquei nas questões antes, mas acho que é interessante, tu falou que é uma área bem grande, né, lá do que vocês têm do NTE, e pelo que eu já conversei com outros, nem todas são assim, né, tem uns que o espaço é bem reduzido, né. Quantas pessoas tem atualmente no NTE de vocês aí, né? Olha, no momento, eu keep. É que assim, o Richard, que era o técnico, durante a pandemia ele se exonerou, foi trabalhar em uma empresa, e o que é melhor a gente tem que aceitar, mas eu fiquei também sem técnico e isso foi uma lástima. E Sim. Eu tenho a Estela, que é a minha parceira de todos os planejamentos, a gente faz tudo junto, o podcast tinha ficado só conosco, mas ela teve um problema de saúde e precisou se afastar já faz um tempo. E assim, eu estou carregando o NTE do jeito que dá, né? Tá sozinha numa baita área lá sozinha. Todo aquele espaço, eu tô agora, felizmente o coordenador não quis me deixar só, eu acho que ele ficou com pena. Ele deixou um estagiário da CRE comigo 20 horas, então pela manhã Sim. ele fica comigo e me ajuda nesse aprovisionamento de Chromebooks. O que ele ajudou as escolas, ele ficava no telefone fazendo junto quando eles tinham dificuldade, clica aqui, clica ali. E é um menino com uma paciência gigantesca. Ele tem o perfil de NTE, pena que ele é recém um menino, ele não é um professor, senão eu já segurava ele por lá, né? Sim, sim. Nós estamos em busca de gente com perfil que possa... É isso, é outra coisa que eu ia comentar, né, Aline? Não é fácil, né, conseguir no meio de tanta falta de professores para disciplinas e tal, conseguir profissionais para ir para o NTE, porque até tem essa questão que talvez muitas pessoas não saibam, né? Tem professores no NTE e tem técnicos mesmo, né? Técnicos de TI, de informática, né? Tem essas duas funções, porque tem toda uma parte técnica. No caso, o professor aí mais é a parte tecnológica pedagógica, né? E tem o técnico lá que vai ajudar com o Wi-Fi, né? Que vai configurar lá os computadores, que vai instalar a impressora, né? Tem essa outra parte que também é com o NTE, né? E que aí tem que ter esse profissional. E quando não tem, o professor tem que se virar nos 30. É mais ou menos isso, né? É isso, Viegas. Estou eu lá tendo que abrir computador, trocar pilha, e enfim, é uma série de coisas que não era. Agora pedi ajuda para uma colega da Sexta CRE, que ela era de escola e atuava junto a um laboratório para fazer formatação de netbooks, para colocar um programa mais atualizado. Pedi ajuda para a colega da CRE, a coordenadora aceitou, graças a Deus, e ela vai me ajudar com essa formatação para ajudar as escolas, porque eu não consigo dar conta de tudo e, assim, preciso de alguém, só que é como o Viegas estava dizendo também, né, Viegas, assim, ó, a escola que tem um profissional que tem conhecimento em tecnologias, e é esse professor referência, ou um outro colega, ela não quer liberar esse profissional, ela quer manter para poder ajudar uma Kátia lá na escola, que está em apuros, né? A escola não vai querer deixar esse profissional vir para o NTE. Então, assim, é complicado. Sim, ainda mais assim, tu pega uma disciplina que nem, vamos ser sinceros, né? Assim, tem muitos professores que nem você, que é da área de linguagens, né? Mas a grande maioria, né, que é mais essa área técnica de informática, são os das exatas, né? Os professores de matemática, de física, né? E principalmente a matemática agora, para liberar de uma escola, é bem complicado, né? Porque com a quantidade de períodos que tem matemática, não libera assim tão fácil, né? Então, realmente é um problema, né? Ter professores no NTE, né? Justamente por causa dessa situação, né? Mas vamos partir, então, para a questão do Rodrigo aí, que era sobre os Chromebooks, né, Rodrigo?
Exatamente. Lene, você falou agora há pouco sobre o aprovisionamento de Chromebooks, né? E a minha questão, ela tem a ver diretamente com isso, porque está havendo o processo agora de entrega de Chromebooks que vão ser usados, desculpe, pelos estudantes nas escolas. E então a gente gostaria de saber, em relação à Sexta CRE, como é que está acontecendo essa logística de entrega e como é que o Núcleo de Tecnologias Educacionais está participando desse processo. Sim, exatamente. Acho que assim, ó, esses Chromes para uso pedagógico com alunos foi uma sacada bem inteligente e assim essa percepção da importância de resgatar, de fortalecer a aprendizagem, porque nesse tempo pandêmico aí, isso roubou dos estudantes e eu vejo assim o meu coordenador, Luiz Ricardo, não é meu coordenador, desculpa se ele está assistindo, é o coordenador da Sexta CRE, é meu eterno coordenador. Tá possessivo, né? Hoje estou possessiva. Ele se preocupa com índices, tipo IDEB, ele já fez um trabalho com as escolas, com a Valéria Tri, e agora ele sabe da importância dessa perda, dessa defasagem que tem na aprendizagem dos alunos, tudo. Então, assim, nós estamos muito felizes e a logística é assim. Como no NTA, apesar de um espaço enorme, nós não temos segurança 24 horas como a coordenadoria tem. Lá na CRE os espaços são menores, mas são recebidos na CRE, os Chromes, e o NTE faz essa parte de preparar uma documentação para registrar a entrega, anotando o número de série, nota fiscal, essas coisas. E entrega os lotes para os diretores das escolas. Os diretores são convidados, eu faço um e-mail avisando, vai no grupo dos diretores para retirada. Na fase 1, o coordenador já noticiou, eles passaram na CRE receber comigo, foi entregue no dia da posse dos novos diretores já, e dos reeleitos também, né? Eram lotes de 30, foram 32 escolas aqui da nossa regional. E agora, eu contei com a ajuda dos colegas da CRE, do Leonardo, muito, do Rogério, da Cristiane, gratidão, colegas. E na fase 2, nós estamos aguardando agora, os lotes não serão mais de 30, porque foi considerado o número de estudantes ali, então vão receber um pouco mais ou um pouco menos, e também vi que tem carrinhos para transporte dos cromos, achei bem legal, que precisa mesmo. Aí nós aqui na Sexta CRE colocamos em conversa, eu e o coordenador, pré-requisitos para as escolas virem receber, né, em certa ordem, porque também são mais de 2.300 cromos, não tem como entregar assim para as escolas, né? Então, a gente colocou assim, ó, a escola que tiver todos os Chromebooks aprovisionados e a planilha que eu tenho compartilhado com as escolas, a planilha controle Chromes, ali tem tudo nessa planilha. Ali, monitório geral. Tem ali se está aprovisionado, tem o número de série, a nota fiscal, tem o número do patrimônio para aqueles que... Alguns ainda não está patrimoniado, mas os que tem, os diretores já apontam ali. Quem tem tudo organizadinho ali, tudo preenchido, nós vamos entregar primeiro. Assim que a transportadora largar os equipamentos na CRE, a gente já entrega os lotes, chama as escolas, né? E entrega, mas tem que estar tudo em dia. Serão duas coisas, Leni, só para o pessoal, né, entenda, né, que tem muitas pessoas aí que talvez estejam nos assistindo, ou for assistir depois, não saibam o que é aprovisionamento, né? O que seria o aprovisionamento, né, para o pessoal saber. Tu tem assim um conceito para passar para o pessoal? Eu coloco direto lá o recadinho nas planilhas, precisa aprovisionar esse Chromebook. É porque senão a gente não consegue dar uma assessoria para a escola melhor em caso de acontecer algum problema. Por exemplo, tem garantia estendida 36 meses, né? Então, para validar essa garantia é importante, no caso da assistência técnica, eu preciso... Para localizar, né? Quando acontece um furto, já aconteceu numa escola nossa, um furto de Chromebook, a diretora ligou, Lene, me ajudei aí. O que eu podia dizer para ela? Não estava aprovisionado, eu não conseguia localizar o Chrome, que tem um sistema de rastreio neles, mas eu não pude ajudar, não tinha como, porque não estava aprovisionado.
Eu já mostrei para uma professora no NTE como isso funciona. Ela esteve lá e aí eu mostrei, olha só, coloquei as coordenadas no Maps e daí, olha onde está o teu Chrome. E ela disse, minha casa. Eu digo, exatamente. Se fosse uma situação Muito de legal. furto, faz um BO e já informa a polícia. Vai lá em tal lugar, né? E uma coisa, Lene, que a gente tem que desmistificar, né, que é uma coisa que a gente já escutou, tu provavelmente já escutou, o Rodrigo, né, a Kátia, que alguns colegas eles ficam preocupados. Isso é uma maneira de controlar, de espionar os professores, o que está fazendo, né? Não é esse o objetivo e nem tem como se fazer isso, e não teria nem pessoal para fazer isso dentro da SEDUC ou das CRES ou do DNTE para ficar controlando o que o professor está fazendo. Não existe isso, né? Porque não há essa possibilidade. A função principal de aprovisionar o Chromebook é isso que a Aline está falando aí. Se roubar, tu tem como localizar, né? Saber onde é que ele foi utilizado pela última vez. Se ele não tiver aprovisionado, não tem como fazer isso. Se for roubado, já era, não vai ter retorno, não vai ter como localizar, né? Então esse é o principal objetivo. Esse sustinho eles tiveram, sabe quando, Viegas? No período ali, era novembro, quando teve as eleições, que foram usados os Chromes como urna, que, aliás, muito legal, funcionou muito bem, graças ao apoio de vocês, lá foi perfeito, as escolas também, as comissões eleitorais trabalharam muito bem. Certo, né? Mas os diretores diziam... instalaram um aplicativo, eleições RS remotamente. Tipo, agora tem acesso a tudo que eu tenho no Chrome. Aí eu ainda tenho instalado no meu. Não, dizia, tu vai estar logado com o e-mail @educar da escola, é só o acesso, depois nem vai ter internet funcionando no dia, não se preocupe. E assim, quando tu tens uma conta de professor, que ela automaticamente ficou lida, é só ir lá e remover, clica na setinha, remove, não tem problema, ninguém vai olhar nada. Isso também. Mas tem que ensinar, tem que explicar, né? Eu entendi a dúvida dele se as pessoas estavam xeretando. Eu dizia isso também. Acho que o pessoal da SEDUC tem tempo, eles nem têm tempo de ficar olhando isso. Sim, não tem nem pessoal para isso, né? Não tem. Ô, Leni, uma dúvida. Esse provisionamento que tu falas é quando tu recebe o Chromebook, tem que fala ali em provisionamento, que tu coloca o número de série. Deveria ter sido lá quando receberam, lá em 2020, né? Final ali, início de 2021, era para estar tudo aprovisionado. Mas nós tivemos essa questão de estar... muita gente também dizia assim, o meu está aprovisionado e eu não tinha ainda o acesso para verificar se estava ou não no admin Google. Aí quando eu passei a ter, foi que eu fiz o contato com as escolas e fiquei cobrando para que fosse feito. Quando aconteceu o caso de furto, eu pedi o acesso e desde então a gente passou a trabalhar, mas é na entrega sim. Mas é naquele site, certo? Sim, tinha um passo a passo. Aliás, assim, lembrando, tem para assessoria do uso da Classroom e de todos os aplicativos, tem um letramento digital maravilhoso com o professor Márcio lá no YouTube. Quem tem dúvidas, muito dá para tirar um socorro por aí. Por exemplo, digamos que eu não sei se o meu Chromebook está aprovisionado ou não. Tem algum site que eu possa entrar para verificar? Não, você não. Liga para o NTE, que é só quem tem o perfil de administrador Google que vai conseguir verificar ainda. Eles precisam liberar esse perfil para nós, entende? Sim. Uhum. Agora, só para complementar, né? Esses Chromebooks estão chegando para os alunos agora. Isso foi uma coisa que foi pedido lá pela DTI, né? Pela Magda, nossa diretora lá da DTI, que a Samsung já mandasse esses Chromebooks provisionados.
né? Que aí não tem esse problema, porque como não se tinha essa experiência no início, acabou indo os Chromebooks, né, para as CREs, para os NTS, sem provisionar, e isso teve que ser feito depois, né? Agora, com os dos alunos, já não há mais esse problema, porque eles já estão vindo da empresa provisionados. Né? A partir do que ele é provisionado, tu tem todo esse controle de né, contra roubo e tal, lá pelo admin, pelo Google Admin, né? Que algumas pessoas têm esse perfil de administrador, que nem a Leni estava falando, né? São 2 ou 3 pessoas por CRE que tem esse perfil. Sim. E sim, Viegas foi na fase 1, 2 e 3 de distribuição que a transportadora deixava direto lá na escola. E aí cabia ao diretor fazer o aprovisionamento junto com os professores. E o aprovisionamento tem ali ele pega, porque quando chega a vez de colocar o e-mail, tu não deve colocar, tem que ir em mais opções e colocar inscrição de empresa. E aí, é simples, na verdade, né? Mas é um pulo do gato, né? Mas colocando o e-mail e acessando, ele funciona. Então, assim, para um professor que não é conhecedor do aprovisionamento, nem eu era quando eu recebi, nunca tinha posto a mão num Chromebook, né? Eu coloquei quando a gente recebeu no NTE. Aí eu fui aprender também e vi que não adianta, tu consegue utilizar o Chrome com o teu e-mail e tudo, mas aí não tem como assessorar a escola em caso de algum problema com esse aparelho, né? Eu lembro que quando chegaram os Chromebooks, o Felipe colocou no grupo, sim, que tinha que fazer o provisionamento, né, Rodrigo? Ele colocou, né, que tinha que fazer, tinha um site que tinha que entrar, colocar o número lá do serial, da série, coisa assim. Número de série. Eu lembro que ele falou que tinha que entrar naquele site e eu fiz no meu também. Sim. Uma outra coisa que ocorre é assim, às vezes os professores pedem alguns aplicativos, né, Lenir, para instalar ali as extensões, porque no Chrome tu não instala o aplicativo, é através de extensões, né, e nem todas são liberadas, né, então o que acontece? Se o teu Chromebook está aprovisionado, isso pode ser feito remotamente, né, à distância, né, pelo NTE ou até pelo pessoal da SEDUC. Se ele não está provisionado, isso não tem como ser feito, né? Foi o caso do aplicativo esse Escola RS Eleições, que se aqueles Chromebooks não tivessem aprovisionados, não teria como fazer a instalação deles remotamente, né? Então esse não tem esse perfil. Esse é o pessoal da SEDUC lá, só que tem lá na TI, lá, a gente tem esse período. São poucas pessoas, né? Que eu sei lá no momento agora é eu, a Magda, a Mara e a Carol, né? São as 4 pessoas lá dentro que tem esse perfil completo, né? Vamos passar então para o próximo tópico, né? Que é o da Kátia, que é essa relação aí das escolas com o NTE, né? Kátia. Eu acho que alguma coisa tu já até tinha comentado, né, Leni? Mas só para complementar a pergunta, complementando a fala, então, como é que é a relação e comunicação do NTE com as escolas? Qual a periodicidade com que ocorrem essas visitas, com que ocorrem essas formações de professores? Sim, eu falei antes, nós temos os 2 grupos de WhatsApp, porque logo que a gente abriu o primeiro, nós não tínhamos conhecimento do Telegram. Aí o primeiro grupo lotou, aí a gente abriu um segundo grupo e postava direto nos 2 e respondia nos 2. Até hoje nós mantemos os 2. Porque hoje já não dava, né, Leni? Porque o Telegram está bloqueado, né? Pois é, agora... Hoje já não dá. Agora, no momento, por algum tempo bloqueado. Mas lá tem o apoio à Classroom, bem interessante. Sim, sim. Agora um bloco de alguns dias. Mas, enfim, tem grupos de diretores, a coordenadoria tem grupos de supervisores, orientadores, tem tudo. Então, assim, para divulgar eventos e para tirar dúvidas imediatas, as redes sociais são ótimas para isso. Até para divulgar o Café com Viegas, aí os mosqueteiros da educação. Obrigado. Vamos divulgar. Leni, até eu ia te complementar o seguinte, quando eu falei ali que não tinha muito conhecimento antes, porque antes de ter, né, eu já sou velho no magistério, né, tô 21 anos, né, então lá, né, nos primeiros anos de magistério, não tinha essa facilidade de comunicação, né, então o que muitas pessoas diziam pra gente, não,
Não, vocês têm que olhar o mural lá da sala dos professores, que lá é que tem as divulgações, né, dos cursos, do NTE e tal. O que acontece dentro da escola, né? Tu tá sempre correndo, tu tá ali no intervalo, vai pra sala de aula, sai da sala de aula, vai pra casa, e mal dá tempo de tu olhar pra parede ali, né? Então, assim, talvez por isso, no passado, fosse mais difícil, né, dessa comunicação. Hoje, que nem tu tá comentando aí, tem os grupos, né, no WhatsApp, né, no Telegram, que facilitam, né, que ajudam essa comunicação. Acho que isso que mudou um pouco, né? Mas uma outra coisa que eu acho que também influencia é que regiões que nem a Primeira CRE, Porto Alegre, né, que pega essa região que maior, são muitas escolas, né? E aí o contato do NTE com as escolas eu acho que fica um pouco distante, né? Me desculpa a Cris aí, se ela for assistir depois, a Cris Hirber, que é do NTE, mas eu acho que isso é uma coisa que atrapalha um pouco, né? Porque é uma distância maior, né? Eu vejo que no interior isso fica um pouco mais fácil, né? Porque são menos escolas, né? O contato parece que é mais próximo. Eu, por exemplo, assim, eu estive 21 anos na mesma escola e nunca o NTE esteve lá, né? Que é uma escola da Zona Norte, quase fronteira com Alvorada, né? Então, assim, eu acho que isso influencia, não sei se tu concorda comigo, né? Mas pelo menos é o que eu enxergo de longe, assim, que eu enxergo que acaba acontecendo, né? Teve o mesmo pensamento que eu, Viegas, nessa questão da escola, em cidades do interior, eu acho que esse contato é mais fácil do que aqui, por exemplo, né? Escola de Canoas, onde tem várias escolas, então é bem mais complicado. Pensando na crise, eu não sei quantas escolas ela tem, mais de 200. Nós temos 89 e o NEEJA. E eu me sinto assim... nossa, porque eu estive em 2 momentos, são 12 anos já coordenando o NTE. Viegas, 25 no magistério. Se tu é velho, eu sou então vovó do magistério. Não é tanta diferença, assim. Sim. Então, eu ia dizer assim que como nós temos bastante escolas, eu tive o privilégio de, em 2 momentos, poder visitar bastante. Por exemplo, antes nós fazíamos os cursos presenciais e fazíamos palestras muito a convite das próprias escolas, então, e a gente montava cursos por polos, então a gente ia numa cidade, conhecia aquela escola, às vezes até recebia um convite, ia para outra escola só para dar uma olhadinha. Então, assim, eu estive em várias escolas, mas ainda tem algumas que eu fiquei devendo visita e ainda não fui. Não deu. Agora, com a pandemia, então, eu só estive em uma escola, que foi a Escola Criativa, a Hahnemann, aqui de Veracruz. Sim. Eu até não coloquei nos tópicos, foi até bom tu ter comentado, Leni. Então, acho que assim, vamos aproveitar, né, que tu já falou, que tem esse projeto das escolas criativas aí, de repente, pra gente já aproveitar e divulgar aí, né, para as escolas. Ainda tá, eu não falei com o Ed sobre isso, mas eu acho que ainda tá, né, para ser aberto as inscrições, né, é um projeto para escolas ensino fundamental, né, tu poderia falar um pouquinho mais só para o pessoal ter uma ideia do que é o projeto? Sim, o Edson faz parte da comissão gestora, ele está à frente ali na SIDUC junto com a Meile e outros colegas, a Natália. Eu tô aprendendo agora que eu entrei agora há pouco, né? Eu ia dizer, não sabia. Entrei agora. Segunda-feira vamos estar juntos de novo, né? Então, sim. Tem um encontro do Escolas Criativas com a RBAC. Uhum. Então, é um programa junto à Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa que ela dá visibilidade aos trabalhos que a escola já fazia dentro da cultura maker, que é do construir coisas, de fazer, é música, é canto, é dança, até receitas, é tudo que é criativo, faz parte. E a RBAC dá essa visibilidade, ao mesmo tempo instiga para que produzam mais, que trabalhem mais, que é muito legal, porque é dinâmico esse tipo de trabalho. Então, os alunos amam esse tipo de trabalho. A minha escola aqui, a Hahnemann, que faz parte da primeira fase, primeiro bloco de escolas, as escolas pilotos são 10. Vão entrar outras, eu não posso falar ainda, porque está no processo de seleção aí, as coordenadorias enviaram
sugestões de nomes e a comissão gestora ainda está analisando. Segunda-feira eu acho que vamos pontuar mais sobre isso, né, Viegas? Então, mas é um programa assim maravilhoso, é uma animação para a escola, é um up. Eu visitei a Hahnemann e fiquei bem feliz porque eles estavam planejando e eu ajudei, dei até um projeto, um modelo que eu tinha no NTE para montar um espaço maker, juntando o laboratório de informática deles e o de ciências. E aí vai ficar bem legal. O de informática vira um cérebro de pesquisa e o laboratório de ciências para construir coisas. Eles têm umas bancadas ótimas. Então, dá toda essa eu considero assim uma animada na escola. Eu achei a escola alegre, eu cheguei, eram pinturas nas paredes, é bem diferente, é um programa assim, que tomara que chegue a incluir todas as escolas, porque muitas escolas fazem muito, mas não tem onde divulgar, né? Sim. Essa visibilidade não tem onde... Isso dá visibilidade, né? A REBAC, só para o pessoal saber, né? A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né? Então não é aqui do Rio Grande do Sul, né? Só. É do Brasil inteiro, né? Um projeto do Brasil inteiro. Tem uma mensagem aqui da Elizabeth. Através do grupo do WhatsApp, diariamente a Lene nos socorre. É uma forma rápida e surte ótimos resultados, pois é impossível ela visitar todas as escolas. Ela não mede esforços para nos auxiliar. Parabéns, né, Lene? Obrigada. A Beth, ela é diretora de uma escola nossa, mas na escola dela eu já estive, fui, antes da pandemia, fui recebida, eu sou gulosa, gente, com comidas assim, ó, nossa, me pegou pelo estômago. E o laboratório bem legal, a gente deu um curso lá um tempo atrás, bem legal. Obrigada, Beth, sempre disponível. Comida de escola é muito bom, né? Complementando a essa pergunta, então, vou te fazer uma pergunta que pode ser que eu esteja certa ou pode ser que não. Como é divulgada essa formação de professores da NTE? É pelo site da SEDUC? Às vezes eu vejo que o nosso diretor ali, o Felipe, ele posta no grupo dos professores para nós, que a NTE passa para ele. Mas o professor é quem deve entrar lá no site, ver que cursos estão ocorrendo? Como também, funciona? Mas assim, ó, nós costumamos mandar para as direções de escola e a gente solicita que divulguem nos murais com grande visibilidade e que coloquem nos grupos de WhatsApp dos professores deles, porque eu entendo que é difícil um professor deixar a sua turma ou alguma coisa assim para participar de uma live, por exemplo, no horário da sua aula. Mas as lives ficam gravadas, eu sempre recomendo isso. Hoje, por exemplo, eu sempre recomendo, depois vocês querem saber mais sobre o NTE, podem ir lá e ver que hoje eu vou falar sobre o NTE, então vejam depois. A mesma coisa nas nossas formações, a gente sempre procura deixar no blog do NTE para que eles possam visitar e ainda passa para os diretores e pede nos e-mails, vai assim, ó. Na reunião pedagógica, né, divulguem aos seus professores, que aí já o diretor tem chega mais perto, né, do professorado. Então a gente pede que eles façam esse papel para nós lá. Mas tem a abertura nos grupos do WhatsApp, a gente coloca também. Aí já muitos já pega por ali. E eles vão passando, olha, o boca a boca funciona. Hoje tem essa comunicação, né, Helene, que nem eu te falei, mas vocês comunicam, né, e as creches também comunicam as escolas, né, na escola que eu estava, por exemplo, nunca, né, uma diretora, uma coordenadora falou numa reunião sobre cursos, né, do Núcleo de Tecnologia e Educação, né, e hoje que eu tô lá dentro da SEDUC, eu sei que, né, que a Cris faz essa função e transmite, né, para as escolas, né? Então, eu acho que falta um pouco isso de alguns, que nem a Kátia falou, que o Felipe faz esse trabalho, né? Que ele faz questão de falar, né? Depois, né, porque eu acho que não custa nada, né, Lene? A gente sabe como é que são os professores, né? A gente mesmo é assim. Se tu só escrever e colocar na tela, se tu colocar num grupo do WhatsApp, daqui a pouco tu não olhou, entrou um monte de mensagem, as pessoas não veem. Agora, tu tem uma reunião pedagógica, pô, tu tem que aproveitar aquele momento para falar,
né? Não custa nada, perde 1 minuto, 2 ali e deixa os colegas ó, pessoal, tem um curso de robótica acontecendo agora na NTE, eles podem vir aqui na escola, vocês vão lá na NTE, ou vai ter online, não custa nada, né? E eu acho que falta um pouco, assim, por parte de alguns gestores, né, fazer essa divulgação. Falo pela escola onde eu fui professor, né, que eu não via, né? Eu não posso falar muito sobre outras, mas eu vejo esse desconhecimento de muitos colegas, né? Então, a nossa tem a divulgação, né? O Felipe sempre divulga ali no grupo. Curso tal, da NTE, sempre tem. Aqui também é assim, eu conto com o apoio do pessoal da coordenadoria, os meus colegas, para começar o coordenador já. Ele já faz o curso que eu dei o ano passado, 1.700 pessoas, mas assim, o coordenador frisou para os gestores e para repassar para os seus professores, a minha coordenadora pedagógica, a Joyce, também reforçou. Tem os assessores da CRE que fazem articulação com grupos de escolas. Então, assim, a gente tem a força da CRE. O evento que foi da Educação Especial aconteceu no auditório do NTE, e aí o NTE já aproveita para divulgar, e fizemos a formação com 80 da Educação Especial ali, profissionais das salas de recursos, em função disso, dessas relações, dos colegas da CRE conosco. Sim. E eu vejo assim aqui, antes era por e-mail e telefone, né? Era mais fria a relação, né? Agora nós estamos mais próximos. Mais próximos. A gente, muitas vezes eu só conheço a pessoa no WhatsApp. Até teve uma menina que foi lá no NTE para ver, que não conseguia aprovisionar um Chromebook, e ela disse: Lene, eu tava louca para te ver, porque eu disse, pode me ligar, eu vou te ajudando, eu vou te dando passo a passo. Não, eu quero te conhecer, porque a gente criou laços na pandemia pelo WhatsApp, nunca tinha se visto pessoalmente. Aí ela esteve no NTE, legal, maravilha. Mas a gente está retomando esse contato novamente, mais forte. Presença é tudo, né? Não adianta. Sim, sim. Mas então é assim, a gente aproveita os momentos de outras formações da coordenadoria, que são ali no NTE, e já vai lá e já passa, sabe? E por aí a gente consegue chegar na escola, porque eu não sei se o diretor leu o e-mail que eu enviei, não sei se ele divulgou na reunião pedagógica, não sei se ele colocou no mural da escola, e como às vezes tem gente que chega lá e diz: Lene, que espaço lindo, maravilhoso, nem sabia que existia o NTE, agora com os cromos eu descobri. Então eu sei que em alguma escola não aconteceu esse momento, né, de passar para os colegas. Mas é o que a gente tem, né, para chegar lá. Claro. No professor. Bom, Lene, o meu tópico aqui é a relação da CRE com a NTE, então boa parte tu já comentou aí, né? Inclusive eu tinha colocado nas questões que tu deve ter visto ali sobre a localização, também tu já respondeu, né, que no caso de vocês não é junto com as CREs, mas tem alguns, eu sei que a de Porto Alegre é junto, é dentro, né, eu já visitei lá a primeira CRE e vi que o NTE é lá dentro, né, então assim, algumas são junto, outras não são no mesmo local, né. Mas assim, só para acrescentar, né? A gente já conversou aí que muitas das demandas, tanto de vocês, de dúvida de vocês, quanto da própria Seduc para vocês, ocorre ali por grupos do WhatsApp, né? Então vocês têm esse contato direto com a TI, principalmente da Seduc, né? Em relação à coordenadoria, em relação à CRE, né? Vocês têm muito assim mais contato, vocês passando alguma informação para a CRE, ou vocês têm solicitações como é que funciona essa relação do NTE com as coordenadorias? Então, para começar, deixa eu te dizer que eu tive a experiência do NTE no prédio administrativo do estado, aqui no centro da cidade, e também o NTE esteve dentro da CRE, e eu estive lá nesse período, período que ficou interditado. O nosso NTE estava com problemas sérios de infiltração, foi lá em 2015 a 2016, início de 17 ali. Foi dentro da CRE, então eu tive as duas experiências. Eu digo que, tendo um local próprio,
é muito melhor. A gente consegue desenvolver as atividades de uma maneira mais ampla, a gente consegue se concentrar e trabalhar de uma maneira mais, digamos assim, abrangente. Eu consigo dar conta de várias coisas, porque as reuniões, eu digo que no NTE, quando eu tinha a companhia da Estela, elas eram ao vivo, quando eu tinha o Richard também, era só no grito. E com a coordenadoria, a gente vai no WhatsApp direto, porque como eu coordeno, aí tem um problema de, agora, era recarga de extintores, direto com o financeiro da CRE. Aí fui até a coordenadoria, o pessoal da MS Tech estava lá fazendo uma formação, fui até a CRE, participei, mas a gente tem contato, o WhatsApp é direto, né, gente? Estou em dúvida, perguntam sobre os cursos, agora tem muitos cursos em andamento da SEDUC, não do NTE, da SEDUC, tipo, o Mundo do Trabalho, e então, Helene, não consigo me inscrever, não sei o quê, e eu não sei responder por quê, será que o curso fechou, será que não? Em vez de eu ir lá pesquisar no portal, eu já faço contato com as minhas colegas da CRE, lá do pedagógico. O pedagógico é o que eu mais falo, né? E a demanda, muito com a demanda também, que é dentro da computação ali, né? Então, assim, o fluxo NTE e CRE, apesar da distância, a gente aprendeu também isso com a pandemia, né? A distância, ela é física, mas nós evoluímos e agora a gente entende que nós estamos lá, né? É só chamar, é só ligar. Dá para fazer uma chamada de vídeo, dá para, sabe? Se a comunicação ficar truncada, tudo bem, a gente vai até lá, mas nem há necessidade. Não precisamos ocupar o mesmo espaço para estarmos juntos, né? Sim. Eu vejo assim, o nosso NTL tem um patrimônio próprio, tem mais de 500 milhões aí, tem IDT, aliás, 1.000, não milhões, tem IDT e INEP, como as escolas têm, mas ele não é uma instituição separada por isso. Pelo contrário, ele está ligado lá, ele é uma perninha do pedagógico da CRE. Ele tem um IDT como se fosse uma escola. Tem INEP. Interessante, Tem. Interessante. E a gente faz, no final do ano, faz também inventário dos bens, responde pelos bens, também igual uma escola. Então não tem FG, o coordenador. Sim. Então vamos passar para o encerramento aí, para a despedida, né? Vamos começar aí pela Kátia. Kátia foi sorteada, Kátia. Eu tô no café agora. Tá no cafezinho. Café com o professor Viegas. Né? Bom, Lene, eu acho que foi de grande valia, está sendo de grande valia, porque tu sanaste bastante dúvidas aqui, né? Sobre o que é o NTE. A começar pela sigla, que eu vou te confessar que eu não sabia. Que é o Núcleo de Tecnologia Educacional. Eu só escutei falar em NTE. Gostaria de te parabenizar pelo teu trabalho, tá? Você faz um belo trabalho aí. Só pelos comentários aqui nós já percebemos. E é muito importante mesmo. É um órgão que é importante, né? E como eu te falei, eu acho que tem que ser bem divulgado nas escolas. E saber que nós temos um suporte. E que muitas vezes esse suporte não, por algum meio, não vem até nós, né? Claro que o certo seria, vou bater na mesma tecla de novo, né? Talvez seja chata, seria de um professor na escola, né? Tu já esteve na sala de aula e sabe como é isso, né? Como tu falaste ali, tu teve que sair, né, da tua aula para ir auxiliar outros professores. Então, hoje, se eu, por exemplo, posso ajudar e sei um pouquinho mais, por que eu não vou ajudar o meu colega? Hoje em dia, se alguém me pede ajuda, né, eu posso ajudar, eu vou lá e ajudo. Até, assim como eu tenho colegas que me dizem assim, eu nunca usei a sala digital porque eu não sei mexer, sabe? Daí eu disse, mas se tu quiser, tu vai lá e agenda um dia, eu posso te ajudar, né? Eu posso... Então, o Felipe, ele é muito prestativo quanto a isso, né? Ele tiver que sair lá da sala dele, ali da direção para te ajudar, ele te ajuda, porque ele... bem antes lá dele ser diretor, ele já era a ajuda ali, né, Rodrigo? Pedir ajuda pro Felipe. Vamos chamar o Felipe. Direto. E assim como tem outros. O Felipe colegas, é um cara que se daria bem no NTE, né? Exatamente. Se encaixaria super bem também. Sim, ele tem muito conhecimento. E assim como tem outros professores que entendem bastante ali, né? Que nós pedimos ajuda, socorro.
Mas muito obrigada pela tua participação. Eu acho que foi bem interessante essa nossa conversa aqui. Então, uma boa tarde. Então tá. Rodrigão. Bom, eu também gostaria de agradecer a Aline pela sua presença aqui na live dos Três Mosqueteiros hoje. Assim como também agradeço ao Viegas e também a Kátia pela oportunidade de estar aqui com vocês, da gente estar fazendo esse bate-papo, né? Também aproveito para dizer que, de fato, com conversas como essa, a gente acaba tendo uma ideia maior e reconhecendo a importância dos núcleos de tecnologia educacional, né? Incluindo o de Santa Cruz, porque, de fato, se a gente parar para pensar, a educação ela precisa estar diretamente relacionada à inclusão digital, tanto de alunos quanto de professores, né? A gente precisa ter uma ideia maior de como as coisas funcionam, os principais recursos. Agora, esse exemplo que a Kátia deu dos Chromebooks, né? De, às vezes, não consigo ligar, o que eu faço, né? Então, a gente ter domínio sobre o uso dessas ferramentas é super importante. E os NTEs, de fato, são parte muito, eu diria, uma parte fundamental desse processo. Por isso, a gente agradece pela oportunidade de aprender um pouquinho mais contigo sobre como funcionam os NTEs, né? E também gostaríamos de aproveitar, já que eu e a Cátia estamos aqui representando a Escola André Leão Poente, para conhecer o AL Podcast, que é o podcast oficial da nossa escola, né? É o primeiro podcast feito totalmente num ambiente de uma escola pública, e o nosso lema é audaciosamente indo onde nenhuma outra escola jamais esteve. E ali a gente fala sobre educação, sobre cultura nerd, sobre cinema, uma série de assuntos envolvendo educação, envolvendo o papel da escola pública na transformação das vidas de tantas pessoas. Então, também te convido a conhecer um pouquinho mais no canal tanto da Escola André Leão Poente, em várias plataformas digitais também estamos disponíveis lá. Te convido para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho também. Muito obrigado. Inclusive, né, Rodrigo, aproveitando que tu já comentou sobre isso, nós temos uma parceria, né? Eu faço uma parceria com a escola e todas as quartas-feiras, às 20 horas ou 20h30, depende, né, do dia, a gente faz também outra live do AL Podcast, né? O AL Podcast que a gente chama que o AL Podcast tem várias, né, nuances aí, né? Então uma delas é o AL Podcast Live. Nós também fizemos um estúdio, né? Uma vez por mês a gente faz no estúdio Pro Hub, né? Então é uma parceria que eu tenho com a Escola André Leão Poente. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto aí. E a gente, né, como o Rodrigo falou, lá a gente não fala de educação, mas a gente fala de tudo, né, inclusive de cultura nerd, né, e nessa quarta-feira, inclusive, o tema vai ser sobre o último filme do Homem-Aranha, né, Sem Volta para Casa, né, nós vamos fazer, então, comentários aí sobre o filme, né. Então, quem já assistiu, né, passa lá. Quem não assistiu, para não pegar spoiler, aguenta um pouquinho, né? Assiste primeiro e depois vai lá assistir a nossa live, né? Então, a parceria com a Escola André Leão Poente. Mas eu vou passar, então, para a Lene fazer as considerações finais dela. Lene, depois tu coloca para mim ali no chat privado os canais de comunicação, né? Tu disse ali, né, o WhatsApp do NTE, o blog, né, que tu comentou ali, para a gente disponibilizar na tela aí para o pessoal e também depois na descrição do vídeo, né? Então, eu vou passar a palavra para a Lene, para ela fazer as considerações finais e a gente depois faz o encerramento final. Coloquei no chat privado, tá, Viegas? Tá. Então, quero deixar meu tchau, meu agradecimento e dizer da importância que foi essa live esclarecendo pontos e desde o princípio do que é um NTE, porque assim, ó, é preciso que todas as escolas do estado saibam que eles têm a quem recorrer quanto a tecnologias em momentos de apuros, em qualquer necessidade. Cada coordenadoria, são 30, nós temos 30 NTEs também. Inclusive, em algumas cidades tem NTMs do município. Aqui nós temos em Santa Cruz NTM e em Venâncio também, da nossa regional. E cada coordenadoria tem seu NTE para fazer exatamente esse suporte com as tecnologias. Tem que conhecer, as pessoas têm que saber que podem contar para não se sentir assim, e agora o que eu faço?
minha aula deu errado, e agora o que eu faço? Liga, pega o celular, chama. A gente está sempre ali para... O pessoal daqui sabe que pode contar conosco sempre. Estou ali, é só me chamar. E respondendo a pergunta título do evento, como é trabalhar em NTE? É estar buscando inovação todos os dias, é aprender novidades em tecnologia sempre, estar se renovando, atualizando. A gente experimenta recursos diferentes, programas diferentes e procura levar tudo isso lá para os profissionais da educação que estão lá atuando junto aos alunos. É abrangente, é prazeroso, é apaixonante. Quem está escutando aí, professor que queira trabalhar no NTE Santa Cruz, ó, pode falar comigo e a gente conversa com o Chiquinho. A Leni tá precisando de apoio, de ajuda lá. Os NTEs, eu digo que eles transformam, porque o NTE Santa Cruz me transformou. Agora eu sou pop. Um pouco youtuber, um pouco podcaster, blogueira, que mais? Cuidadora de ODAs, objetos digitais de aprendizagem, ainda gestora de redes sociais, produtora de materiais pedagógicos, porque a gente faz muito tutorial para as escolas, para ensinar programas, enfim. Aí eu aproveito para divulgar o blog, se puder colocar ali, nesse blog tem todos os programas do podcast, tem tudo que o NTE promove, que atende, em que participa, as nossas participações no CENID, no Robopel. Quando eu faço um vídeo, eu coloco, tem a parte da aprendizagem criativa, tem tudo. Sim, tá? Legal. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite, mosqueteiros. Adorei. Obrigada, Viegas. Rodrigo, Kátia, valeu. Nós agradecemos. Falando de NTE. No ano... Sim. eu não posso esquecer de dizer, gente. Não posso. 20 anos do NTE Santa Cruz, nesse ano. Completando, que tal? Obrigada legal. também a quem tirou um tempo para prestigiar, que deixou lá o Grenal do lado e veio. Teve bastante comentários, foi bem participativa a live de hoje. Eu vou ler, né, porque eu tenho sempre essa preocupação, né, Leni, tu que entende de podcast também, que depois eu vou disponibilizar também no podcast, no Spotify, então eu sempre procuro ler tudo, e tudo que a gente falar que for coisa por escrito, aí eu faço questão de ler os comentários também, para a pessoa que for só escutar depois, que, né, não quer ficar assistindo, quer só escutar, tá ali, né, fazendo um treino, uma corrida, pode escutar o podcast, né, do Café com o Professor Viegas, aí dos Três Mosqueteiros. Então, NTE06CRE, tudo junto, né, em minúsculo, .blogspot.com. Eu uso meu blog também no blogspot.com e é muito bom, né, Lene? Muito bom. Tem mais um comentário aqui pra gente ir concluindo. Deixa eu ver se hoje tá meio... enquanto tu busca o comentário, deixa eu mostrar a xícara. Passamos um dia numa escola e essa aqui é do Petit. Pouquinho mais pra cima, assim, Lene, pra aparecer bem aí. Pouquinho mais pra cima, Lene, você não tá aparecendo todo. Aí, isso aí. Legal. Aqui tá o Renato, muito show, Lenir, excelentes colocações. A Lerisa estava batendo palmas ali. O Ricardo Brião, show de bola, pessoal, excelente encontro, abraço, NTE, desafio constante. O Ricardo já está convidado também aí, eu sei que ele também é do NTE, né? Ele tem conversado comigo às vezes, está convidado também para participar aí dos Mosqueteiros. Quero ver se aos poucos eu vou trazendo todo o pessoal aí dos NTS para participar. Eu também queria te agradecer muito por aceitar o meu convite, né, Leni? Foi um prazer conversar contigo, já tinha também tido a oportunidade de te conhecer pessoalmente, né? A gente foi naquela visita da escola lá. Então, assim, tu é uma pessoa muito simpática, né? Gostei muito de fazer essa live contigo aí. E assim, todas as lives que a gente fez do pessoal do NTE foram muito legais, mas a gente sempre tratou de um tema muito específico, né? Um falou sobre robótica, outro falou sobre podcast, outro falou sobre, né, vídeos na escola, e contigo a gente teve a oportunidade de fazer uma live aí falando sobre o que exatamente faz o NTE. Eu achei que ficou bem interessante aí, até assim, para as pessoas que não souberem, vamos compartilhar esse vídeo aí, né? Porque ficou bem esclarecedor. O que faz o NTE? O que é o NTE, né?
Então achei que ficou muito legal essa live, né? E com certeza, né, vai possibilitar ajudar muitas pessoas, muitos colegas professores a entender, a saber onde recorrer, né? Quando tem uma dúvida, né? Principalmente na área tecnológica, aí, saber onde recorrer. Então eu queria agradecer mais uma vez também a Kátia por disponibilizar o tempo dela aí no sábado de tarde, às 5 horas da tarde, e o Rodrigo também. O Rodrigo também, né, ele pôde retornar de novo, tinha saído, mas durou pouco a saída, pôde retornar aos mosqueteiros, então fiquei muito contente que o Rodrigo pôde retornar aí de novo, né, e a gente vai intercalando ali, porque nem sempre, né, os 3 podem participar, então a gente vai intercalando aí para não ficar pesado para ninguém, né, principalmente que é num sábado, né, e convidar de novo o pessoal para quarta-feira, né, nós vamos fazer às 20 horas, que nós vamos falar sobre o Miranha, né, o terceiro filme do Miranha aí, né, pra gente trocar umas ideias aí, quem gosta de filme de super-heróis aí, então participar, e alunos também, né, participarem aí na quarta-feira, mas aí a live ocorre diretamente lá no canal do professor Viegas, depois a gente disponibiliza a versão com cortes lá no canal da escola André Leão Puente. Obrigado a todos que participaram aí hoje da live e até a próxima. Valeu. Até.